Seja bem-vindo a mais um Direito Sem Fronteiras. Imagine uma pessoa que recebe uma oferta de emprego em outra cidade. Se ela aceitar, contrata um caminhão de mudança e vai respirar novos ares. E se essa cidade for em outro estado? Mais longe? E se for em outro país? Daí tudo muda. Se o trabalhador aceitar a proposta, passa a ser um imigrante. Esse universo é o assunto do programa de hoje. Uma nova cultura, um idioma desafiante e a certeza de viver com qualidade. Buscando esses interesses, os brasileiros estão cada vez mais tendenciosos a tentar a vida longe do Brasil. O Canadá tem sido um dos destinos mais procurados. Segundo a Agência Canadense de Imigração, Refúgio e Cidadania, mais de 92 mil brasileiros entraram com pedido de residência temporária no país nos primeiros 9 meses de 2016. Esse consultor de imigração explica por que esse tipo de oportunidade beneficia o governo canadense. O país é um país que ele tem uma taxa de natalidade muito baixa, não chega a ser negativa, mas ela é baixa, né? E o país está se envelhecendo, né? Então, o governo está tomando esse cuidado para realmente manter o controle econômico do país. Então, ele precisa realmente de imigrantes para pagar. Alguém tem que pagar a conta, né? Só que assim, a gente tem que deixar bem claro que não basta simplesmente uma boa formação, né? A gente tem que enxergar quais são as áreas que estão em demanda no Canadá, o que realmente o governo quer. A maioria dos pedidos é aprovada, mas existe uma série de exigências para conseguir a permissão e morar legalmente no exterior. Você tem que comprovar para o governo que você tem uma renda para poder sobreviver pelo menos pelo primeiro ano, né? O domínio do idioma é essencial, não tem como você chegar no Canadá e sem saber falar nada para realmente entrar no mercado de trabalho. Ainda de acordo com a Agência Canadense de Imigração, Refúgio e Cidadania, os brasileiros ocupam a 4ª posição no ranking de países que solicitam essa mudança, atrás apenas dos chineses, indianos e mexicanos. Estão aqui no estúdio para conversarmos sobre esse assunto Inês Lopes, professora de Direito Internacional, e o advogado da União, Tiago Lindolfo Chaves. Obrigado por virem ao Direito Sem Fronteiras e eu começo perguntando o conceito de imigração. O que é imigração? Bem, primeiramente agradeço a oportunidade de estar no programa. É importante ressaltar que nós temos o fenômeno da migração, que é o direito de a pessoa poder sair de seu país de origem para o país que ela escolha residir permanentemente ou temporariamente. E aí existe a distinção entre o emigrante, que é a pessoa que sai do seu país e vai para um outro país. Emigrante. Que é o emigrante. E o imigrante, que é o estrangeiro, né, que vem para o Brasil. Que entra no país. Exatamente. E aí esse é o conceito genérico para dizer que o migrante nada mais é que a pessoa que sai de seu país de origem para outro país, seja por um interesse subjetivo, né, ou interesse econômico, ou porque algumas pessoas são forçadas a se retirar do país, como no caso, por exemplo, de guerras ou catástrofes naturais. Doutor, a gente pode dizer que a imigração é importante para o fluxo mundial, digamos, né, dos países? Isso é um fenômeno que é importante? Bom, primeiramente também agradeço o convite em nome da AGU. Eu diria que a imigração é fundamental para a inserção de um país no mercado global e das próprias nacionais, né, de cada país para poderem se inserir nesse mundo globalizado. Com o fluxo migratório, nós permitimos um intercâmbio cultural, uma troca de experiências vividas por cada indivíduo no seu respectivo país e criamos uma verdadeira comunidade internacional, que é o que o direito internacional vem buscando desde sua, digamos, criação e positivação. Eu pergunto isso, né, professora, porque a gente ouve falar de tantos conflitos, né? Sempre sobre imigração e essas questões, se vai poder entrar no país, se não vai poder, porque é do Oriente Médio, aí o país está com restrições em relação... Né? Mas é importante também, na opinião da senhora, que esse fluxo aconteça. Na verdade, se a gente pensar no termo migração em si e no fenômeno da migração, isso é natural do homem, né? Não existe uma sociedade em que não houve um fenômeno da migração. O que ocorre é que, a partir do século XIX, começou-se o controle das fronteiras entre estados. E isso passa a ser, no século XX, um outro fenômeno, que é cada vez mais as pessoas na divisão internacional do trabalho buscar migrar
por interesses econômicos, você tem a expansão das universidades, então cada vez mais se circulam migrantes por interesses de estudos, e claro que isso vai dando origem às famílias transnacionais. E existem os casos dos refugiados que muitas vezes são obrigados e forçados a sair de seu país de origem. E com isso vai se intensificando e criando uma comunidade internacional, como bem colocado pelo Dr. Tiago, plural e diversificada. E esse é o fenômeno da sociedade globalizada. O trânsito de todas essas pessoas entre os países, ele é previsto em leis internacionais. Agora, essas leis, elas servem de base para que cada país também faça suas próprias leis? Como é que funciona isso? Primeiramente, é importante ressaltar que não existe uma norma internacional regulando a questão da migração global. O que nós temos é uma Convenção das Nações Unidas que regula os trabalhadores migrantes e os membros da família, buscando manter a unidade familiar quando o trabalhador migra. E o que nós temos nas convenções internacionais de direitos humanos, seja no aspecto global ou regional, né? Seja no campo global ou regional, é que toda pessoa tem o direito de livremente entrar e sair do seu país. Paradoxalmente, o Estado ele não é obrigado a receber a pessoa migrante se ela não preencher os requisitos necessários naquela sua condição. Se ela vai como turista, se ela vai como trabalhador, se ela vai como estudante, se não preencheu formalmente os requisitos, pode ser que ela não tenha o direito de entrada, que ainda é um critério que pode impedir que o migrante circule. Então, nesse sentido, nós observamos que cada estado estabelece as suas leis sobre migrações, ou sobre estrangeiros, ou sobre alienígenas, dependendo do termo que é colocado, mas a ideia é que o Estado continua no exercício de sua soberania de admitir ou não estrangeiro. O problema que ocorre é que no sistema, na globalização, não só circulam mercadorias, serviços e capitais, mas também há uma circulação de pessoas. Por quê? Porque nessa interdependência econômica de Estados, você precisa do migrante como fator de desenvolvimento econômico e social da sociedade globalizada. Então, o migrante é uma peça-chave para o próprio desenvolvimento. Nós tivemos não só as migrações de empresas estrangeiras com o fenômeno das empresas multinacionais, mas também temos o fenômeno da migração, que são as pessoas buscarem qualificações e oportunidades que ela queira no outro país, seja por interesse pessoal, porque ela quer se sentir mais livre e melhor no outro estado, ou porque ela tem interesse, ou muitas vezes é convidada, como foi apresentado pelo programa, para trabalhar no exterior. E muitas vezes, por exemplo, no caso do executivo, muitas vezes ele vai trabalhar em diversos países. E a questão que se fica na migração hoje é: a quem pertencem os migrantes? Na sociedade globalizada, o pertencimento é que pertencemos a uma ordem só, a uma sociedade só, uma única comunidade, que é a comunidade internacional. Doutor Tiago, ok, então digamos que o Estado tem lá a sua autonomia para deixar quem quer que seja entrar no país. Mas e o desdobramento disso na comunidade internacional, né? Imaginemos que um país insista que determinado imigrante de determinado país não possa entrar. Como é que isso é visto pela comunidade internacional e que desdobramento pode ter isso? Alguma sanção? Sim. Hoje em dia, os países, como a professora Inês falou, têm liberdade para aceitar ou não a entrada de um imigrante no seu país. Existem critérios, cada país escolhe os seus critérios de acordo com a sua política migratória para permitir ou não a entrada desse imigrante. Mas veja bem, de acordo com os tratados de direitos humanos que estão em vigor hoje no mundo globalizado, esse impedimento da entrada do imigrante no país, ao meu ver, deve respeitar alguns critérios que estão previstos nas próprias normas de direitos humanos. Você não pode vetar um imigrante simplesmente com base em sua nacionalidade, na sua opção religiosa, de acordo com o seu grupo social ao que ele pertence ou grupo político. Isso, a meu ver, é uma discriminação dos direitos humanos e o país deveria ser, sim, sancionado. O problema é que, quando você discute essas questões de entrada e saída de pessoas nos países, isso é visto como um ato de império do Estado. Então, é difícil a gente conseguir alguma condenação do Estado em âmbito nacional, do seu próprio Estado. O que o imigrante deve fazer, de acordo com a minha visão?
ele primeiramente aciona os tribunais daquele país no qual ele foi recusado. Caso não consiga nenhuma reparação ou um dano moral àquela violação do direito humano dele com base em discriminação, ele deve recorrer aos tribunais de direitos humanos, seja o Tribunal de Direitos Humanos da Europa ou o Tribunal de Direitos Humanos aqui do sistema interamericano, ou o próprio Tribunal de Direitos Humanos da África. São todos países que aceitaram essas cortes de direitos humanos e eles são capazes, sim, de sancionar esses países caso haja alguma violação dos direitos humanos desse imigrante no momento que ele tenta ingressar naquele país. Alguns países facilitam a entrada, né, de profissionais, principalmente, e outros países, por exemplo, eu estou me lembrando aqui do Canadá, que tem vários programas, né, diversos programas para a entrada de imigrantes, né, para pessoas com mais de 45 anos, para estudantes, para pessoas que vão fazer mestrado, doutorado, enfim. Isso é importante que aconteça, quer dizer, esses países que estão abertos aos imigrantes e que conseguem ter essas normas, essas regras para que eles entrem de forma legal e possam permanecer? Cada estado é soberano para definir suas próprias políticas migratórias. Então, de acordo com as necessidades internas, os estados têm solicitado criado aberturas para atrair estrangeiros em seu território, porque há uma demanda econômica, principalmente, para isso. Então, quando há necessidade econômica interna, muitas vezes eles abrem. Só que, por outro lado, se cada um for pensar de forma egoísta, no sentido de, olha, eu só vou permitir que migrem quando eu quiser, isso gera, numa sociedade de múltiplos estados, aí alcançando um número de quase 200, um problema global. Por isso que a migração não é um tema local, mas um problema global. E aí, claro, que nós temos os países em desenvolvimento, países desenvolvidos e menos desenvolvidos. Como Bauman mesmo coloca, a migração é uma escolha certa e é uma escolha pensada pela pessoa. Por quê? Porque se eu tenho a oportunidade de ir para um lugar que eu possa ter melhores oportunidades de vida e melhores condições, eu vou migrar para onde há riqueza, para onde eu tenho melhor oportunidade do que permanecer onde eu não tenho perspectiva alguma. Então, por isso que no fenômeno da migração, seja para fins de estudo, seja para fins de trabalho, ela é sempre uma decisão pensada. E muitas vezes as pessoas vão buscar onde tem maior abertura. Mas muitas vezes, como foi colocado, às vezes a migração é legal e ela se torna ilegal porque a pessoa se sentiu bem ali, se sentiu acolhida e quer permanecer ali. E aí nessa escolha, se ela não preencher os requisitos, nem sempre o Estado vai autorizar. E claro que quando o Estado tem uma situação financeira melhor, as pessoas buscam. O próprio Brasil foi fluxo de imigração muito intensa quando nós tivemos uma economia em crescimento durante vários anos. Nós recebemos muito migrantes. Por quê? Porque uma economia em alta atrai os migrantes econômicos. Da mesma forma que quando você tem uma catástrofe natural ou em guerras, as pessoas não querem ficar na guerra, elas são forçadas a deixar o seu país, que é um outro tipo de imigração, que são as condições dos refugiados. Esse tem uma situação muito pior, porque eles não têm a opção de ficar, eles não têm a opção de voltar para o seu país, porque muitas vezes a cidade dele foi destruída. E para onde a gente manda que é a crise migratória dos refugiados na Europa, em razão da guerra na Síria, por exemplo. Então, é algo bastante complexo, mas deve haver uma solidariedade entre Estados com uma política global para a migração, para que todos tenham o direito de migrar, seja por interesse particular, seja por interesse econômico e vice-versa. Porque, na verdade, as pessoas migram sempre. E se nós pensarmos da perspectiva só do turismo, é uma indústria enorme e é a indústria da migração, né? Temporária ou não. E aí nós temos a indústria dos negócios também, em que circulam várias pessoas de vários lugares para fechar negócios. Então, a migração é um fenômeno que interessa a todos os estados, e não apenas um em particular. Eu peço licença à professora Inês, ao doutor Tiago. O Direito Sem Fronteiras volta daqui a pouco. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje o assunto é imigração. Eu volto perguntando para o doutor Tiago, é bom para um país receber imigrantes, na sua opinião? Na minha opinião, sim, é muito bom para o país receber imigrantes, principalmente porque quando o país está carente em algum setor de mão de obra. Por exemplo, um país que quer melhorar a sua competitividade no mercado internacional,
é relevante que ele atraia imigrantes de outros países que têm essa qualificação, permita desenvolver a economia daquele país. Outra vantagem que eu também vejo na imigração é que o país que recebe aqueles imigrantes, recebe pessoas de outras culturas com diferentes formas de pensar. Isso torna o país recebedor de imigrantes um país mais cosmopolita, multicultural, o que é relevantíssimo para a comunidade internacional e para os objetivos que vem sendo buscados pelo direito internacional, que é cada vez mais promover países com qualidades multiculturais. Por isso eu acho bastante relevante, sim, a imigração. Professora, e para o imigrante, quais as vantagens, além da econômica, né, onde de repente ele vai poder ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor remuneração, quais são as vantagens para o imigrante? O imigrante, ele tem, dependendo de caso a caso, né, não dá para falar totalmente genericamente, vai depender dos interesses particulares dele, eu acho que ele tem muitas vantagens. Por exemplo, na academia, né, na universidade, principalmente nas universidades públicas no Brasil, nós recebemos muitos estrangeiros, como nós temos um edital aberto para professores brasileiros e estrangeiros poderem vir passar alguns meses no Brasil. E essa troca de conhecimento de áreas é importante para que a gente possa desenvolver projetos conjuntos para problemas que não são locais, mas globais. Então, na parte acadêmica, é super importante você conhecer como os outros trabalhadores nas áreas congêneres trabalham. Assim como o advogado no Brasil, como é que o advogado trabalha na Argentina, como o médico atua no Brasil, como é que o médico atua em Cuba. Então, ter esse intercâmbio de conhecimento e essa aproximação entre as nações faz com que, conjuntamente, a gente tenha maior potencialidade de buscar soluções para os problemas da nossa sociedade. Então, essa aproximação entre imigrantes e a vinda de imigrantes para o Brasil só vem enriquecer, assim como a ida de brasileiros para o exterior também só vem a enriquecer essa comunidade com uma perspectiva diferenciada, porque essa diversidade cultural que existe no mundo faz com que a gente pense o mesmo fenômeno de maneira diferente. Existem países que exportam, mesmo que sejam países em desenvolvimento, que exportam mais trabalhadores do que recebem. Por que isso acontece, se acontece? Sim, inclusive o Brasil é um dos países que exporta mais trabalhadores do que recebe. A principal diferença, como já foi ressaltado aqui ao longo desse debate, é justamente as condições econômicas que são melhores nos países desenvolvidos para o trabalho. Seja mão de obra menos qualificada ou mais qualificada, os salários são maiores e isso tende a afetar os países de desenvolvimento que vão sofrer com perda de trabalhadores que irão migrar para esses países. Agora, a tentativa de buscar mão de obra mais barata também pode ser analisada nessa questão de imigração, professora? Ou já não existe mais isso nos dias de hoje? Como é? Depende da perspectiva com que se analisa. Se nós pensarmos na rodada de 1996 na Organização Mundial do Comércio, foi falado pelos estados que a mão de obra com um valor pago mais baixo, então assim, os baixos salários acabam sendo uma vantagem comparativa para os países que querem crescer. Então, se você observar o fenômeno das multinacionais, elas têm buscado mão de obra mais barata. Então, elas migram sua linha de produção para países onde essa mão de obra é mais barata, porque senão elas não precisariam sair de seu local de origem. Mas esse é um fenômeno das empresas multinacionais de buscar mão de obras mais baratas em outros países do que o seu local de sede. Por outro lado, quando a gente pensa na pessoa, dependendo do tipo de serviço, nós podemos ter certas empreitadas. Por exemplo, o Brasil, muitas vezes por empresas brasileiras que às vezes fazem acordos com outras empresas no exterior, muitas vezes levam para, como nós tivemos várias empresas na área da construção civil, que foram responsáveis pela construção de projetos no exterior, contrataram migrantes locais, mas também tiveram interesse de contratar mão de obra brasileira para levar para lá. Isso é possível e é muito comum entre os estados, né? E isso tem vantagens e desvantagens dependendo da perspectiva. Infelizmente, nós tivemos um caso recente em que uma empresa foi condenada porque ela contratou brasileiros para trabalhar no exterior e esses empregados estiveram em condições análogas à escravatura, e essa empresa foi condenada no Brasil. Então, o Brasil toma muito cuidado
nessa cooptação irregular, que é levar trabalhadores para uma condição pior, pelo simples fato de estar no exterior. E o Brasil, de acordo com o seu sistema, ele aplica o princípio do melhor interesse do trabalhador para que aquele também tenha os seus direitos assegurados e, da mesma forma, impedir que empresas brasileiras tentem escapar da legislação brasileira. Então, assim, tudo vai depender do olhar que a gente tem com relação à pessoa migrante. Eu vejo hoje como a principal óbice ao fluxo migratório o medo dos nacionais, tanto dos Estados Unidos ou como da Europa, de ver o imigrante como competidor no mercado de trabalho e o que tem dado a essa discussão, às vezes xenófoba, em alguns países do mundo desenvolvido. Como é que a senhora vê isso, professora? É perigoso para o país, inclusive, né? Em alguns momentos ele colocar essa questão da imigração sob essa perspectiva, porque isso pode contaminar, inclusive, contagiar a população. Isso é bastante perigoso, porque, na verdade, eu vejo em alguns casos que o Estado transfere uma crise econômica que é cíclica do sistema capitalista para a pessoa migrante. Quando, na verdade, quando aquela pessoa interessava ele permitiu que ela migrasse. E, nesse sentido, Bauman ele coloca muito bem quando ele diz que existem os migrantes de primeiro mundo, que são aqueles que circulam livremente, principalmente entre europeus, Estados Unidos e Japão, e os migrantes de segunda categoria ou de segundo mundo, que são os migrantes dos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. Por quê? Porque se sabe que eles ainda não estão no grau de desenvolvimento similar ou longe de alcançar aqueles países que são os mais ricos. Então, isso gera um conflito econômico forte, porque há uma tendência de as pessoas que pertencem a esses países de buscarem nos países mais ricos melhores oportunidades. E isso gera todo esse paradoxo com relação à migração, que eu vejo um pouco como uma afirmação de uma política interna para atribuir um problema que é de uma gestão interna à figura da pessoa migrante, quando na verdade ele não é o problema. Ele, na verdade, só é consequência de um fenômeno que é a migração que ocorre naturalmente nesse sistema capitalista. Então, na verdade, o que a gente precisa buscar é formas alternativas de buscar conter os problemas econômicos e não atribuir a um grupo social que na verdade, ele não é diferente, né? Um estrangeiro não é diferente de um nacional. Todos nós somos pessoas e temos direitos de pertencer a uma comunidade. E se nós temos o interesse de migrar, eu acho que isso é um direito e não apenas uma atribuição do Estado de permitir ou não entrar estrangeiro. Porque quem define os critérios de atribuição de nacionalidade são os Estados. Mas se nós qualificarmos todas as pessoas pelo critério de nacionalidade, como é que ficam as pessoas que não possuem nenhuma nacionalidade? Elas ficariam aonde? Num limbo? Os apátridas. Os apátridas, eles ficariam num limbo? Como é que a gente resolveria esse problema? Então, acho que nós temos que focar na pessoa, na dignidade da pessoa humana, no sentido de que todas as pessoas têm o direito de migrar. Se nós tivermos uma sociedade global menos conflituosa, em que todos ganhem economicamente, sim, a migração não vai deixar de existir. Ela vai continuar sendo um fenômeno natural, porque as pessoas não querem só por razões econômicas também, e nem sempre porque são forçadas. É porque simplesmente elas querem ter outras experiências. E hoje, na sociedade globalizada, cada vez mais você tendo facilidades para circular, claro que você vai acabar se apaixonando por algum lugar e querendo ficar lá. Então, é algo que é natural da pessoa, né? Não tem como a gente fugir disso. Doutor Tiago, tem uma questão aqui importante que é o seguinte: mesmo com visto, passaporte, até convite de autoridade para entrar no país, uma pessoa, um imigrante, ele pode ser barrado no aeroporto e ser mandado de volta? Sim, isso mesmo que esteja tudo regularizado, com visto, porque o visto, ele é uma expectativa de entrar no país, ele não te dá o direito de entrar naquele país. A natureza jurídica do visto é a expectativa de ingressar. Então, apesar de você estar com visto, tudo certo, é possível, sim, que o Estado, no momento da entrada dessa pessoa, da imigração naquele país, possa, sim, recusar por motivos que ele entenda razoáveis e de acordo com o interesse nacional daquele país, podendo utilizar argumentos de segurança nacional, perigos relativos
questões criminais que esse imigrante pode ter praticado no próprio país para onde está tentando entrar novamente, e até mesmo motivos mais simples. Por exemplo, eu tenho um visto para entrar para trabalhar, e no momento que eu vou lá, eu digo um outro motivo. Aí, havendo essa divergência entre o motivo do visto e a minha entrevista no momento que eu entro no país, pode gerar alguma suspeita por parte dos oficiais lá de imigração e pode sim ser mandado de volta para o país de onde ele veio. Essa palavra se chama repatriação, quando o imigrante tenta entrar no país e já é bloqueado logo no momento da imigração ali na polícia responsável por fazer o controle migratório. Aí o que acontece? O imigrante tem que voltar para o seu país e suas despesas são pagas pela companhia aérea que trouxe esse imigrante para esse país. Bom, é isso. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua participação. Professor Inês, também muito obrigado. E obrigado também a você que nos acompanhou aqui no Direito Sem Fronteiras. A gente aguarda seu contato pelo nosso e-mail, que é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Tchau.